Olá, olá pessoal! Tá começando a primeira edição do Trampos Conectados, o novo programa do Terra Educar aqui no Terra, que vai falar sobre os impactos da inovação e da digitalização no mercado de trabalho. O programa de hoje é super especial e, ó, quem tá com a gente, convidados mais do que gabaritados, sim, temos Gabriela Platinetti, ela que é líder de Customer Transformation da IBM Consulting. Muito obrigado, Gabriela, por estar presente aqui com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer. O Gustavo Gonçalves, produtor de games no Estúdio Árvore. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. E também temos Alexandre Max, mais conhecido como Max, o CEO da Viva E, uma plataforma online muito focada em carreiras. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Casé? Tudo jóia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tá todo mundo muito ansioso, querendo saber quais são os principais desafios que quem está começando agora no mercado de trabalho, quais são as profissões do futuro, quais são as funções que estão desaparecendo, quais são as funções que vão surgir. Nossa, só isso já... Já deu o programa inteiro. Já deu o programa todo. Tem muita coisa para falar. Vamos lá. Quem começa? O que eu acho hoje em dia, até quando eu vejo de querer aprender alguma coisa nova e transicionar, é que é uma faca de dois gumes a facilidade de acesso à informação, né? Uhum. Porque hoje em dia você abre o seu celular, seu computador, você pode pegar qualquer informação do mundo inteiro, mas você não sabe, principalmente alguém que está querendo começar, está entrando, você não sabe qual informação realmente é pertinente, qual aquela que realmente vai ser eficiente pro caminho que ele está querendo percorrer. E isso, às vezes, é muito problemático, porque a pessoa dedica um esforço, dedica uma atenção para aprender alguma coisa, e quando ela vê que aquilo não traduz no objetivo dela, isso pode ser muito frustrante, né? Muito frustrante. Por isso que a gente inventou esse programa aqui, Trampos Conectados, para dar informação de qualidade para você que está nos assistindo, para saber, nossa, por onde que eu começo? Qual é a profissão do futuro? Eu acho que, como tentando olhar ao lado da oportunidade aí, outras gerações elas eram cobradas por tomar decisões muito grandes muito cedo na vida. Uhum. Então, escolher a faculdade, escolher a carreira, escolher qual vai ser a minha profissão, né? Então, passava-se 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. Isso era o que se via como sucesso. Uhum. E hoje, isso foi desmembrado. Então, os ciclos profissionais ficaram mais curtos, as habilidades são adquiridas de forma mais otimizada, que nem você falou. Então, por um lado, eu concordo com você quando você diz é super difícil achar qualidade ou achar reputação, né? Achar consistência no que você aprende. Por outro lado, a escolha ela é mais fluida, né? Sim. Você pode mudar de caminho várias vezes durante sua carreira. Eu acho que isso é uma oportunidade que os jovens têm e que outras gerações não tiveram, que é muito mais aceita hoje, né? Então, a profissão do futuro não é uma profissão, são várias habilidades que vão construir a carreira do indivíduo. Isso, assim, gera ansiedade, eu concordo, mas gera muito mais oportunidade do que qualquer outra coisa, né? Com certeza. Construindo em cima do que vocês falaram, eu acho que muito se fala sobre quais são os novos perfis que é necessário para fazer a digitalização, né, a transformação digital e tudo mais. Eu separaria em dois blocos, né? Eu acho que tem os perfis novos, como a gente está falando aqui, os que vão surgir, né, profissões que ainda não apareceram ou que existem hoje, mas não existiam há 10 anos atrás. A gente pode discutir, tem os próprios analistas de redes sociais, o que era o poder da rede social, o que elas faziam, né, antes, elas nem existiam, que poder que ela tinha de influenciar. E também tem um outro profissional aqui que é o que já está hoje dentro das organizações, né? Que hoje ele não deve só mais exercer o que ele faz, mas ele precisa adicionar outras capacidades digitais, uma outra forma de pensar, um outro dinamismo também, que também requer uma transformação. Mas acho que o ponto principal aqui é não focar só no hard skill, que a gente fala, né? Só buscar conhecimento de uma nova linguagem de programação, de uma nova forma de fazer, mas também, principalmente quem está começando, é ter muito foco no soft skill também, né? A capacidade de aprender, de ser um self-learner, de aprender sozinho, de aprender com o exemplo dos outros também, que acho que nessa nova geração, eles perdem um pouco dessa referência. Então, tem, acho que, algumas questões aqui que são importantes, obviamente, você correr atrás do hard skill, mas o soft skill também, como composição, como profissional, indivíduo, para quem está começando, vai ajudar bastante. Mas as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, vamos lá. Existe uma pesquisa aqui da EDX que fala que mais da metade, 56% das funções de profissional de nível inicial vão terminar devido à inteligência artificial. Então, corre o risco da pessoa que está nos assistindo nesse momento falar, pô, esse caminho aqui é muito legal. Daqui a 5 anos, quando se formar, esse caminho não existe mais. Pô.
É assustador assim mesmo? Estamos diante de uma catástrofe, mais um catastrofismo que não vai se realizar? Ou realmente vamos perder muitas funções de trabalho? Eu acho que as pessoas elas dão muito olhar para o negativo, né? O que vai acabar. Eu não diria que vai acabar, eu acho que elas vão se reinventar, né? A tecnologia, a automação, a inteligência artificial, eu acredito que ela vem muito para substituir trabalhos que hoje não agregam tanto valor como indivíduo, porque as pessoas estão com problemas mais complexos agora e elas também buscam, né, por se atualizar, se crescer profissionalmente, etc. Então a IA, se ela for bem utilizada, ela vai usar para pegar um espaço em que a máquina consegue fazer até melhor do que o ser humano conseguiria fazer. Por outro lado, ela te dá a oportunidade de criar novas capacidades, né? A gente tem uma pesquisa lá na IBM, pelo Instituto de Negócios, que diz que, é uma referência do Fórum Internacional, inclusive, que de 2020 a 2025, 85 milhões de profissões vão ser impactadas por IA positivamente e outras 97 milhões vão ser criadas, funções, processos e capacidades. Então, isso quer dizer que também tem um olhar, tem uma luz no fim do túnel, né? Não é só o negativo. Sim. Você, Gustavo, que trabalha com games, você acha que como é que a inteligência artificial está impactando o seu setor? Os jogos ainda a gente blinda um pouco a participação da inteligência artificial no processo. Ah, tá vendo? Não, peraí. Mas... Aqui na minha área não, porra. Aqui não. Mas é mais por uma questão legal, na realidade. Porque o processo, por exemplo, você quem tem... é o dono daquele negócio? Exato, porque você tem criação de imagem com inteligência artificial, que é ótimo. A gente usa em processos, por exemplo, de brainstorm, quando você quer, sei lá, só visualizar alguma coisa um pouco mais rápido. Mas para efetivamente traduzir isso num entregável, por exemplo, dentro de um projeto, é muito complicado, porque a inteligência artificial ela usa um banco de dados para roubar, entre grandes aspas, trabalho de outras pessoas e cozinhar ali algo novo com base no prompt, né? Na ordem que você compartilhou com ela. E isso é muito perigoso, né? Porque, querendo ou não, não é um processo... Não é de autoria da IA aquilo que está sendo feito. Então, ainda... Falta regulamentar. Né? Exatamente. Você ainda não tem regras o suficiente para a gente usar de forma confortável inteligência artificial em entregáveis de projeto, mas em processos, que nem a Gabi comentou, a gente já faz uso para agilizar os processos e para aumentar a eficiência das pessoas, né? Então eu acredito que o ponto alto da inteligência artificial, e como tudo tem pontos positivos e pontos negativos, é de otimizar o tempo das pessoas para aquilo que elas são melhores e para aquilo que só realmente o humano consegue trazer, que é a criatividade, a adaptabilidade, a inovação que vem com o perfil humano. Porque a inteligência artificial, apesar de ser muito potente, ela depende do que a gente alimenta ela com, né? Então, sim. É isso. E depois, finalmente vai sobrar tempo pra gente ir ao cinema, ficar na praia, tomar um drink. Mentira! Idealmente sempre seria tudo esse começa caso. desse jeito, mas não, agora você vai ter tempo. Você vai enfiando coisa no meio daquele negócio. Acho que desde que inventaram a roda, novas tecnologias sempre assustaram o ser humano. Então surge uma nova tecnologia, o ser humano vai ter que se adaptar. A IA é uma nova tecnologia, está presente, a gente vai ter que aprender a se adaptar a ela. Eu concordo totalmente com o que você falou, Gabi. Eu acho que ela vai substituir certos processos que eram muito manuais, que eram muito processuais, e que, se a IA for mais eficiente ou mais produtiva, vai substituir, senão não. Mas vai criar milhares de outras oportunidades, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Como que o mercado de trabalho e o perfil do profissional, seja o perfil de habilidades técnicas, o perfil de comportamentos, o perfil de habilidades socioemocionais, como que vão surgir novas oportunidades e quem vai correr na frente dessa maratona de buscar essas cadeiras novas, porque tudo é especulativo no momento que você fala assim, 63%, não sei quanto que é o número exato que você falou da pesquisa, que vão desaparecer de cadeiras. 56% das 56% profissionais de nível inicial. Sim. E o que vai acontecer daqui até essas cadeiras desaparecerem? Outras tecnologias que vão surgir, porque a velocidade das novas tecnologias é exponencial. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essas pesquisas com atenção, porque elas vão gerar insights para como que a gente vai preparar o mercado do futuro, mas, ao mesmo tempo, olhar para ela com um certo cuidado, porque... pesquisa, olha a fotografia de hoje. Amanhã já mudou tudo de novo, Cazé. Então, a gente precisa preparar o mercado
para o jovem ou quem já está inserido no mercado de trabalho e precisa se reinventar, ou para quem ainda vai chegar, ele está pronto para essa velocidade nova de evolução. E essa é justamente a sua praia, educação online para ajudar as pessoas com foco nas carreiras, né? Como é que tipo de trilha vocês estão preparando lá no Vivae para que as pessoas possam realmente se tornar, vamos dizer, o quê? Aptas a navegar nessa revolução, né? Eu acho que o maior o Excel. A coisa mais importante é o Excel. Não é saber a planilha, né? Mas é importante também. Não, mas eu acho que quando a gente pensa no futuro e o que a gente vai oferecer, o dinamismo no processo educacional é importante. Então, a gente precisa entender como que está a rotina e a conveniência do indivíduo hoje, como adaptar a educação para fazer parte daquilo. Não é que eu vou parar tudo que eu estou fazendo para, num determinado momento, voltar a estudar. Como que eu vou estudar enquanto eu faço um monte de outras coisas, porque o corre continua. Uhum. E a segunda coisa é a velocidade e o dinamismo de atualizar conteúdos. Então, se o Gustavo hoje desenvolve games, hoje as habilidades técnicas para um desenvolvedor de games é uma. Né? Hoje você fala assim, o que é um desenvolvedor, ou seja na área de criação, seja na área de desenvolvimento técnico, o que precisa um bom profissional? Amanhã mudou, porque surgiu algo novo, porque tem um feature novo que vocês precisam desenvolver. A velocidade que você adapta o conteúdo educacional é fundamental, seja para os comportamentos, seja para as habilidades técnicas. Hoje, a infraestrutura tradicional de educação, ela se move de uma maneira muito lenta, né? Então, é muito difícil você mudar um curso de direito, você mudar um curso de medicina, porque tem algumas profissões que realmente é um negócio mais estático. Essas profissões digitais, o mundo novo, ele vai ser mais dinâmico, e eu acho que a Vivae está com um olhar totalmente orientado para seguir esse dinamismo e puxar essa fila de novas profissões. E ajudar as pessoas a conseguirem se inserir no mercado que tem que se adaptar o tempo inteiro, né? Exatamente. Tá? Gustavo, eu quando tinha a sua idade, há uns 40 anos atrás, não sou tão eu tinha que escolher a profissão. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu fiz oceanografia. Não tinha internet na época, eu gostava muito de ir pra praia. E tá meio seco aqui, né? Eu né? passava a maior parte do meu tempo na praia, pegando onda, mergulhando e tal. Eu falei, cara, vou fazer oceanografia. Você trabalha com games. Você era um gamer antes de trabalhar com games? Sim, eu peguei muito do começo da indústria de jogos aqui no Brasil, né? Então eu segui o caminho tradicional. Eu lembro que logo no começo, quando eu decidi que eu queria fazer jogos, sempre fui apaixonado por jogos desde pequeno. Eu tive que fazer uma apresentação em PowerPoint para o meu pai para explicar que aquilo era uma profissão, e fiz uma faculdade, consegui seguir o caminho tradicional. Eu escolhi que era com isso que eu queria trabalhar. Ele entendeu, seu pai? Depois da apresentação ele ficou um pouco mais convencido. 5 anos depois. Você tinha quantos anos quando você fez o PPT? Eu tinha 16. 15 ou 16, eu acho. Porque eu fiz um tecnólogo na área de jogos já. Eu queria mesmo entrar de cabeça nesse mercado. Porque você gostava de jogar, não é porque você imaginou, eu quero programar. Sim. Eu, para ser bem sincero, eu nem sabia o que era fazer um jogo. Eu só sabia que eu gostava de fazer, eu queria ver mais, eu queria ter um meu. Você jogava o que naquela época? Um pouco de tudo, assim, né? Naquela época tinha um pouco mais fácil o acesso a alguns jogos e tal. Então a gente acabava jogando de tudo, desde o meu primeiro videogame foi o PlayStation 1 e... Enfim, desde lá pra cá, acho que tudo eu já coloquei a mão, pelo menos um pouco. Então, mas teve muito disso, de que as minhas opções eram muito estreitas, né? Hoje em dia tá um pouco mais fácil você entrar, você consegue ter, que nem o Alexandre falou, eu quero fazer uma coisa específica. Então, eu vou fazer uma coisa específica. Na minha faculdade, eu vi muito disso. A minha primeira turma no primeiro semestre, tinham 50 pessoas, quando eu entrei. Só se formaram 2, eu e mais um. Uau. Então, no final, tinham 6 pessoas. Por quê? Ela queria entrar em jogos. Às vezes, ele era um ilustrador muito bom. Às vezes, ele sabia programar muito bem. Mas a faculdade era um pacote fechado. Tipo, faça jogos. E aquela grade não era o necessário para todo mundo naquele momento. Então, ou as pessoas iam acumulando muitas DPs, porque elas não gostavam de algumas matérias e tal. E hoje em dia, com esses cursos mais modularizados, ela consegue escolher um setor específico que ela quer atuar e seguir naquilo, se aprofundar naquilo. Então, hoje, na minha indústria, o meu ambiente...
na maioria dos casos, o diploma não traduz no que a pessoa está fazendo hoje em dia. Mas se não tiver diploma, também não entra. Na realidade, não. Então, tem Entra? várias pessoas na indústria de jogos especificamente, porque o que importa é o entregável. Principalmente quando se fala de um artista, ou às vezes até um programador. Se você consegue demonstrar que você é capaz tecnicamente, pouco importa o diploma. O que importa é você conseguir demonstrar o seu trabalho e fazer a sua entrega. Porque, que nem o Alexandre falou, é uma área mais fluida, digamos assim, né? Mais ágil e... Lógico, você não gostaria de, sei lá, fazer uma cirurgia com um médico sem diploma. Não. Mas no desenvolvimento de software, no desenvolvimento de jogos, isso é mais relevante. Se um cara não Se o jogo tá bom, pouco importa, né? Se o jogo tá funcionando, se você consegue ter a experiência do começo, meio ao fim... Na realidade, vários dos jogos muito populares foram feitos por advogados que faziam aquilo como hobby e estudavam em casa e faziam em casa e lançavam o jogo sozinho e às vezes o jogo era um grande sucesso, uma obra de arte, né? Então, o que importa realmente é você entender o que você quer executar, qual área que você quer se especializar e procurar conhecimento naquele setor. E esse mercado muda muito rápido também. Porque eu lembro do Absolutamente. Nintendo Wii, cara, que era, quando foi lançado era uma caramba, que loucura, você joga e tal, né? Você não era um joystick, assim, era Não. uma coisa que você jogava com o corpo, você esquiava, mergulhava, nadava, brigava, fazia boxe e tudo. Uhum. E tipo, sumiu, né, cara? Desapareceu. É o que o Alexandre falou. Muda todo dia. Todo Gustavo, uma coisa que você mencionou, você não gostaria de ser operado por um médico que não tem um diploma, né? Mas a diferença é, o médico não pode errar. dia. Exato. E o desenvolvedor de jogos, se ele não errar, ele está fazendo um negócio que não é inovador. Exatamente. E a gente está num setor hoje, vários dos setores da nova economia, que a coragem, e vem um pouco dos soft skills que você Sim. comentou, Gabi, a coragem, a maneira de lidar com a frustração, os erros e transformar aquilo em caminho para o acerto, ele é muito bem-vindo. Uhum. Então, em vez de um diploma, você ter habilidades e algumas atitudes coerentes com a inovação e o desenvolvimento de games, talvez sejam mais importantes que o diploma, por exemplo. Como que vocês acham que as pessoas que já estavam no mercado estão se adaptando ou se adaptaram a essas transformações? Eu fiquei curioso com... Desculpa, antes de você responder, eu fiquei curioso com o título da sua... Líder de Customer Transformation. Exato. Quer dizer, normalmente você fica pensando, não, como é que a gente altera a cultura aqui dentro da organização? Mas Perfeito. vocês querem alterar a cultura das pessoas Do que estão cliente. contratando vocês. Exato, exatamente. Porque é isso, não sei se você sabe, mas 70% das transformações digitais, elas falham. Ah, é? 70%. Como assim? Explica mais. Exato. Pois é. Aham. O que acontece, né? Acho que tem um fator comportamental grande, pessoas. Porque no final do dia, quem move a transformação são pessoas, né? A gente Sim. tá falando de tecnologias aqui ou não. Uma parte dessas pessoas são expelidas pela transformação. De fato, elas não conseguem se adaptar a esse novo modelo de trabalho, como o Alexandre falou, né? Que a gente fala que é o test and learn. A gente só gosta de usar os termos em inglês aqui, né? Mas a gente sai principalmente a tecnologia, ela sai de um modelo em que você fazia um desenvolvimento waterfall, por cascata, né? Então, me dá seu pedido aqui, desenvolvedor, vai lá, desenvolve, entrega uma coisa que às vezes não tinha nada a ver com o que você estava esperando, e lá se foram 6 meses, né? Sem ter uma interação entre os times. E entra um modelo, novas metodologias, pode ser nomear de qual que a gente quiser aqui, mas a ágil, a colaborativa, a de squads, o que for. Mas muito mais interativa, em que você quebrava as entregas em pequenos pedaços e fazia o test and learn, test and learn, test and learn. E podia errar, mas tinha que corrigir rápido. Acho que essa é esse novo dinamismo. E as transformações digitais, elas acompanham muito disso também, né? Então, essas pessoas que não conseguiram se moldar esse processo de dinamismo, de trabalho mais colaborativo, do mínimo esperado, do errar faz parte, etc., elas acabam, de fato, sendo parte de outra transformação. As que ficam, normalmente, precisam ter uma comunicação muito forte, muito ampla, né? E a gente fala que os objetivos da transformação, ela tem que estar muito claro. E o principal ele não é um meio, né? Desculpa, ele não é o fim, na verdade. Ele é um meio em que você precisa saber evoluir. Ela nunca acaba. Ela começa, mas ela nunca acaba. Ela sempre vai ser evolutiva. E acho que esses 2 conceitos básicos, então ter times aptos e favoráveis à transformação e entender que a transformação é um negócio contínuo, né? De começo, meio e fim, que nunca vai terminar, que ela sempre vai evoluir. Isso são os principais para que a evolução dê certo. E como é que você lida com o desespero?
Todos nós, né? Desespero. Todos Quando nós. você aprendeu a ferramenta, ela tem uma atualização. Aí ela trocou Exato. todas as coisas do Que menu. desespero. Você fala, Exato. meu, você vai emitir uma nota para uma empresa, aí ela, não, você entra naquele sistema, cara, você tem que assistir um tutorial do vídeo. Aí você não sabe se o tutorial vai dar certo ou não. Não dá, né? invariavelmente não dá. Não dá. Você tem Exatamente. PDF com 15 páginas, mais o tutorial do YouTube. Você entra, é um desespero. Exato, mas é por isso que o Test and Learn é tão importante nesse aspecto, né? É o errar, mas corrigir rápido, é fazer o mínimo possível, não fazer o projeto inteiro, para você ir iterando, que a gente diz, né? E evoluindo. Esse conceito, ele é o que muda muito nas transformações A gente tem um digitais. dado aqui também bastante interessante. Uma pesquisa da Samba Digital apontou que 62,5% das empresas entrevistadas pretendem investir até 30% do seu faturamento em processos de digitalização. Quer dizer, a empresa está investindo. De quem é a responsabilidade de se atualizar? Assim? É uma responsabilidade do funcionário, do empregado, da pessoa, do profissional? É uma responsabilidade da empresa em si? É uma responsabilidade compartilhada? Porque é difícil também, né? Porque você tem que reservar um tempo para se atualizar. Você tem que fazer as coisas que você já faz, reservar um tempo para se atualizar, reservar um tempo para saúde mental, reservar um tempo para dormir, reservar um tempo para participar da sociedade civil. Caramba, mano, não tem tempo suficiente. Como é que faz? Perfeito, mas é isso mesmo, exatamente. A responsabilidade, ela é compartilhada, né? Tanto do funcionário quanto da empresa. Vocês sem percebem dúvida. isso no mercado? As empresas estão cientes disso. Claramente, claramente. E tem uma diferença interessante entre indústrias. Então, as indústrias que já nasceram mais digitalizadas, como a de games, por exemplo, varejo, bancos, etc., que já tem um pouco desse DNA, né, de transformação e de processos, elas acabam saindo na frente no que diz respeito à maturidade digital. Outras empresas, indústrias mais pesadas, como óleo, gás, mineração, que não tinham tanto esse apelo, né, não tinha tanta essa necessidade, ou até as outras, os varejistas físicos, por exemplo, que acabaram se digitalizando por conta da pandemia, né, que foi por um evento específico. Hoje eles precisam ter uma velocidade de adaptação muito maior do que aquelas outras que já estavam no caminho. E com esse desespero que você falou, né, Cazé? Então, aprender a entender o que são os imperativos do negócio, o que é importante, o que é prioridade, porque eu sempre brinco que os desejos são infinitos, mas os recursos são finitos. Então, é saber priorizar muito bem dentro da organização. A governança da transformação, tipicamente a gente coloca um escritório de transformação, né, que vai ser a parte central, que vai coordenar as partes para garantir que todos estejam alinhados, precisa tá com essa lista de priorização muito acurada. E é isso que vai direcionar todos para ser os 30% de sucesso e não os 70% de insucesso. Né? Mas, Gabi, deixa eu... Fazer uma provocação. Fazer uma provocação. Eu ouço muito, e a pesquisa fala, de investimento em processos de novas tecnologias, de ferramentas, de digitalização, e vejo pouco olhar no indivíduo. Sim. O que eu quero dizer é, a transformação parte do conceito de que as empresas são formadas por indivíduos. E aí você pode ter todas as ferramentas do mundo, pensando, vou investir em ferramentas para não ficar obsoleto ou para tornar minha empresa mais eficiente, mas os novos entrantes daquela organização não conhecem a cultura da organização, e quem conhece a cultura está morrendo de medo dessas novas ferramentas. Né? Existe um choque de gerações de quem tem o histórico e tem a experiência e sabe como o mercado opera, e os jovens que entram nativos digitais, mas não fazem a menor ideia de como é que o mercado opera. Então, eu acho que existe uma oportunidade, e aqui não querendo entrar na área de transformação do cliente, que eu adorei esse nome, mas eu quero ser teu cliente para você transformar a gente também. Eu quero me transformar. Mas existe uma oportunidade de aproximar essas gerações e diminuir esse conflito para ter quase que uma mentoria reversa, onde o jovem contamina o mais experiente com a cabeça de tecnologia e o mais experiente traz para o jovem coisas como resiliência, cultura,
Experiência entendimento de trabalho em equipe, outras coisas Sem dúvida. que até quem foi impactado por começar a carreira dentro de um cenário de pandemia não faz a menor ideia como é que funciona, É né? verdade. Não, eu concordo plenamente. Você trouxe um tema que eu estava lendo recentemente de uma pesquisa de mercado que estava mostrando o polêmico tema de volta ou não volta, né, para o trabalho presencial, depois que a gente Sim. experienciou o híbrido e tudo mais. E aí foi feita uma pesquisa em que os recursos, de modo geral, né, os recursos mais sêniores gostariam de se manter no híbrido ou no remoto o máximo possível. E os mais júniores preferiam voltar para o escritório. Olha. Por quê? Porque é justamente essa experiência A adquirida, a troca, porque eles já são novos entrantes no mercado. A gente aprende muito de visualizar, né? De colocar a mão na massa junto, de discutir, de estar tendo essa troca como a gente está tendo aqui. E os recursos mais novos perderam muito isso, né? Durante a pandemia, com o trabalho híbrido e remoto e tudo mais. Então, eu acho interessante isso, porque esse choque que você comentou, ele existe, de fato existe. Obviamente que nós temos a nossa capacidade de flexibilizar também, né? Mas esse recurso mais júnior aqui precisa ter uma mentoria, precisa ter um coaching adequado. E eu digo por todas as áreas. Obviamente, tecnologia, porque é a que eu mais vivo, né? Mas ela existe, me arrisco a dizer que de uma grande... Mas ele pode de todas dar as esse indústrias. coaching e dar essa Sem mentoria para o dúvida, mais essa velho troca. também, né? E acho que não à toa por isso que o tema de diversidade está tão em voga agora nas Total. empresas, né? Porque é justamente sobre isso, Gera aprender produtividade, com os né? outros. Exato. E, Gustavo, como é que você vê lá na Árvore a diferença entre essas gerações? A geração que já nasceu digital, e quais são as vantagens que ela tem, quais são as desvantagens com relação às pessoas que nasceram pré-digitalização? É muito engraçado que a indústria de jogos ela é por natureza digital, né? Claro. Mas ainda assim ainda tem um gap geracional ali Sim. de, por exemplo, essas pessoas que entraram, que nem você muito bem mencionou, entraram no mercado de trabalho durante um período de pandemia. É uma dinâmica de trabalho muito diferente. Eu sofri bastante o impacto quando a gente migrou do presencial pro home office. E a indústria inteira vai se adaptando, e nesse ferramental também, que as ferramentas de gestão mudam, ferramentas de compartilhamento de trabalho, porque antes, se eu queria te mandar um desenho, eu te entregava um papel na sua mão, a gente conversava, interagia. Tomava um café. Agora tem whiteboard digital, tem meeting interativo, enfim. Então todo esse ferramental também está sendo um processo difícil, das pessoas que desenhavam na lousa para as pessoas que agora têm que usar um whiteboard digital. Então desde das interações mais simples humanas, que a gente perde quando a gente parte de um ambiente presencial e vai para um ambiente digital, você consegue ver gerações diferentes dentro de uma empresa que, por natureza, era digital. Então, eu concordo muito com a Gabi quando ela fala que o essencial para essa transição dar certo é um apoio intenso da empresa na hora de implementar essas ferramentas na parte de capacitação do indivíduo mesmo, porque a ferramenta só é tão eficiente quanto o uso que é aplicado a ela. Então, se as pessoas não estão capacitadas a interagir com aquela ferramenta no dia a dia, a fazer o melhor uso delas, elas estão fadadas ao fracasso. Então, qualquer metodologia nova implementada numa empresa, acho que o ponto mais essencial dela, mais do que quão boa é a ferramenta ou quão eficiente ela é quão bem a gente passa e transmite o uso entendido para as pessoas que Aí vão ter que interagir com ela. Que já tem uma nova função, uma nova profissão. Que é o que falam da IA, né? A IA, ela vem para a velocidade do avanço tecnológico, ela vem acelerando exponencialmente, como o Alexandre muito bem pontuou. E tem um limite com o quanto o ser humano consegue acompanhar isso, né? Quantas vezes a gente consegue atualizar o nosso ferramental dentro da cabeça. E um dos usos positivos para a inteligência artificial é ser um veículo para a mente. Então, você conseguir aproximar essa distância entre o progresso tecnológico e quão rápido a gente consegue aprender com o apoio, quase um copiloto da inteligência artificial em várias ferramentas. Então, planilhas de Excel que você citou, elas já têm hoje ferramentas de inteligência artificial para te ensinar a usar aquilo de uma forma mais eficiente. Então, não na inteligência artificial como substituto, mas como catalisador ali, para garantir que você extraia o melhor daquela ferramenta, mesmo que você não seja plenamente capacitado. E quais são os pontos fortes dessa juventude e quais são os pontos mais difíceis? Porque muita gente fala, não, esse pessoal não tem comprometimento, eu contratei 2 semanas depois, o cara veio aqui pedindo um aumento, pô, e aí, quando vai rolar minha promoção? Eu tô há 2 semanas fazendo a mesma coisa. É verdade isso? Como é que vocês estão sentindo? Acho que todas essas histórias têm um lado de verdade, né? Enfim, as gerações, elas funcionam de formas diferentes, mas elas vêm com uma
adaptabilidade muito maior a esse ambiente de mudança, que gera o desespero, que gera a instabilidade, porque, querendo ou não, é quase como se você estivesse caminhando em areia movediça ali, porque nada que você não consegue se sustentar em alguma coisa por muito tempo, porque aquela ferramenta muda, aquele ambiente se atualiza, some, enfim. Mas eu acho que crescer nesse ambiente capacita elas a se adaptar com uma maior facilidade. Então, essas pessoas mais novas, quando devidamente mentoradas e orientadas, elas conseguem fazer o que o Alexandre falou, de aprende pra mim, depois me ensina, sabe? Eu te dou o apoio pra você aprender e me ensinar isso, que pra mim é muito alienígena, é muito distante do que eu tô acostumado, mas já tá muito mais inserido na sua biosfera, então você pode trazer isso pra mim enquanto eu trago todo o know-how que eu já tenho de ter 30 anos de mercado, né? Existe muito esse processo de criticar a nova geração que está chegando e falar, eles não têm paciência. Sempre teve. Sempre teve, né? Toda geração não tem isso, paciência. Isso exatamente. É geracional, sempre foi. Eu acho que existe A gente até fez uma pesquisa com uma molecada aí que está entrando no mercado de trabalho, e um deles falou pra gente, pô, mas você está querendo me medir com a tua régua. E a minha régua? Onde que entra para me medir? E, na verdade, eu acho que assim, os jovens, se dá para elencar algumas características que são marcantes nessa nova geração, eles estão buscando mais propósito no trabalho, eles estão mais preocupados com o bem-estar do que com estabilidade, eles estão pensando em ciclos de mais curto prazo do que uma profissão que eu possa ficar 30 anos para me aposentar. E aí, quem já está inserido no mercado de trabalho se sente quase que agredido, digamos, por esses valores que estão chegando, enquanto acho que o ideal seria, beleza, como que eu tiro o melhor disso? Como que eu tiro o melhor de um jovem que está buscando um trabalho por propósito? A gente sempre sonhou com isso, né? Poxa, vem trabalhar, mas eu quero que você tenha, a tua motivação seja com propósito. Aí quando chega uma geração muito mais influenciada pelo propósito, todo mundo fala, não, esse cara não aguenta muito tempo no trabalho. Não, ele não gostou do que você está propondo para ele, é só isso. Né? Sim. Então é bem interessante, eu acho que tem um caminho de aprendizado de todas as áreas aí. Sim, e para onde você está levando seus clientes, então? Qual é a transformação que eles precisam fazer? Obviamente, a gente está falando aqui de inteligência artificial, né? Mas acho que tem uma questão de conceitos aqui. Tem a inteligência artificial, que ela já segue um caminho ali, que ela é como a gente, assim, de uma forma bem simplista, é como que a gente usa uma massa gigantesca de dados para fazer algo melhor, né? E a gente tem o Generative AI, que aí sim, é como que eu uso toda essa inteligência, esses modelos treinados e modulados, etc., para gerar algo novo, né? Então, são coisas distintas. Um eu faço melhor, o que eu já tenho hoje, eu automatizo, eu trago novas funcionalidades, e o outro eu trago novos conteúdos, novos contextos. Eu acho que aqui, Generative AI, sem dúvida, a gente já fez uma pesquisa, 35% das empresas brasileiras já estão, de alguma forma, colocando algum use case, algum caso, alguma jornada em que eles usem Generative AI nas suas empresas, contra 1% do ano passado. Olha que interessante isso, como a adoção ela é gigantesca, em um ano. Saiu de 1% para 35%. E aí, as pessoas me perguntam, mas por quê? E aí que eu falo, aí que entra a transformação. Por que ficou tão popular, né, o tal do ChatGPT, né, do Generative AI? Porque ele trouxe uma experiência muito mais simplificada. Esse é o ponto. Por que a gente gosta tanto Por que o Uber, né, se estabilizou? Por que a Airbnb, toda essa dinâmica da nova economia de plataforma se estabilizou? Porque eles entregam um valor que a gente não percebia antes por meio de experiência. Ele me entrega uma experiência melhor, ele me conecta com duas comunidades que antes eu nem sabia que existia, né? Então, quando a gente fala de transformação para os clientes, eu sempre falo, a gente precisa levar a gente, né, precisa sair de um ponto A para um ponto B, com um propósito, né, olhando as pessoas e olhando muito essa experiência. Quem conseguir fazer isso bem, já vai ter tido uma baita de uma experiência, de uma baita transformação. A gente está falando dessa velocidade das transformações tecnológicas, né? Sim. E do ponto de vista de transformações humanas mesmo, porque o mercado de TI, por exemplo, sempre foi dominado pelos homens brancos. Sim. Né? Sim. Você, como mulher, bem-sucedida nessa área e tudo, como é que você vê essa evolução? Está melhorando, não está melhorando? A inteligência artificial vai ajudar a gente a ter uma inteligência natural mais avançada? Sem dúvida. Esse é um tema que eu fico muito feliz, porque eu consigo, empiricamente, baseado na minha experiência, ver que o mercado está mudando, né? Na minha época, éramos poucas mulheres
E as que existiam, eu fiz também formação técnica em tecnologia. E na minha sala, as mulheres, as que partiram de fato para a área de tecnologia, ou elas iam para um nicho de mercado que era Quality Assurance, que é o QA, que é você testar o software que o desenvolvedor, que na maioria homens brancos faziam, para ver se está funcionando, a feature que foi desenvolvida ou não. Porque diziam para mim que as mulheres eram mais detalhistas. Essa era a resposta que eu tinha na época da faculdade. E eu fui questionar, eu falei, não é isso, acho que a gente tem outras capacidades também. E hoje eu vejo isso, vejo um movimento de mercado também, de startups especializadas em mulheres que codam, né, que desenvolvem programas, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que a própria iniciativa privada também está se especializando nisso, em trazer essa diversidade, né, não só com metas que cascateiam na organização, então a gente vê que precisa ter um percentual de mulheres dentro da organização, que eu acho isso um grande avanço. Então eu vejo que tem uma mudança importante, que a mulher também se encontrou lá dentro, né, porque antes era quase que uma barreira, não, isso já é coisa para homem, não vou nem me atrever a entrar lá nessa área, né? E hoje já não é uma verdade. Tanto que a gente tem muito mais democraticamente distribuído nos times hoje, pelo menos nos quais eu trabalho, um percentual tanto grande de homens quanto de mulheres, o que me deixa bastante feliz. O mercado de games também é assim? Como é que tá a participação das mulheres? Também Antigamente a mulher também não podia jogar, né? Era menos. Coisa de menino, né? Era menos. Acho que isso também é outro ponto que o Alexandre comentou, que tem um benefício geracional nisso também, né? Então, a barreira entre os gêneros está ficando cada vez menos rígida, né? E as pessoas estão conseguindo se libertar para ter gostos mais flexíveis e, assim, interagir com mercados que antes eram mais tipificados, assim. Então, isso aqui é uma indústria masculina, isso aqui é uma indústria feminina. Hoje isso tem diminuído um pouco. Então, a indústria de jogos também naturalmente ainda tem um percentual maior masculino, mas várias iniciativas, tanto nacionais quanto internacionais, tendem a equilibrar um pouco mais essa equação de diversidade de todos os sentidos, né? De orientação sexual, de raça, enfim. Então, tem melhorado. No nosso próprio time, a gente tenta equalizar um pouco. Quando a gente tem muita energia masculina, a gente fala, não, vamos voltar lá na empresa, né? Porque é um squad dentro da empresa. Vamos trazer mais mulher para dentro do time, porque a gente precisa arejar um pouco isso, ter óticas diferentes, né? Porque contribui muito pela natureza da experiência que as pessoas têm. Eu acho que, principalmente trabalhos criativos, assim, quanto mais pessoas de origens, de vidas, de meios diferentes você traz, mais rico termina o seu produto final, né? Porque elas transformam a experiência de alguma forma. Como é que você vê essa questão de gênero na plataforma de educação? É 50-50? As mulheres e homens procuram uma plataforma como essa igualmente? Existe uma diferença? Hoje a gente tem uma maioria feminina. Feminina? Em estudo, sim. Ainda existe algumas carreiras que estão transitando, então a área de engenharia, as áreas mais técnicas, você vê uma tendência de ser um pouco mais masculina, mas no geral, quem está buscando dar o passo à frente e chegar mais preparado em habilidades da nova economia digital é mais feminino, o que para nós é muito interessante. Mas a gente tem uma visão que é o seguinte: se você não tiver o teu cliente representado da mesma forma que a equipe que está desenvolvendo aquele produto para o cliente, você está tendo algum desvio na tua oferta. Então, assim, olha para quem é teu público-alvo, ou quem você gostaria que fosse o teu público-alvo, e representa as ideias, ou as vontades, as necessidades desse público-alvo na tua equipe, você vai ganhar. O que isso vai resultar na tua equipe? Diversidade, né? Você quer atingir muita gente, você tem que ter gente de muito jeito dentro do seu time. E nos alunos é a mesma coisa. Óbvio, como uma plataforma, é orgânico. Vai começar a fazer curso da Vivae quem quiser. Então, a gente vê para quem a gente comunica. Depois, quem vem realmente ser impactado pelos nossos cursos é orgânico. E a gente tem visto bastante diversidade com uma tendência de maioria feminina. E com essa corrida toda pela digitalização dos processos, né? Os empresários estão falando, por exemplo, líderes entrevistados na pesquisa do Google, 92% deles disseram que faltam profissionais qualificados de TI no país, e 65% deles disseram que quando você vai preencher uma vaga sênior, aí é um pesadelo, dificílimo. É verdade isso? Então estamos no caminho certo, vocês que estão nos assistindo, vamos se digitalizar, é isso? É a tempestade perfeita, né? Muita gente desempregada ou fazendo coisas que eles gostariam de estar fazendo mais, né?
que a gente chama de... Falava-se muito de subemprego, mas a pesquisa tem que ser expandida. O que as pessoas fazem hoje versus o que elas acham que elas têm potência para fazer. De um lado, o profissional ou o funcionário falando, não estou achando um emprego legal para mim, e as empresas falando assim, eu não consigo achar mão de obra qualificada. É isso que você ouve dos RHs ou dos líderes. O que a gente precisa fazer é essa ponte. De o que você então precisa de mão de obra? Qual que é a habilidade técnica, o comportamento, qual que é o gap? E aí trazer esse público que fala, meu trabalho não é legal para mim, olha aqui a quantidade de alternativas que tem. Toda a ideia é construir essa ponte da maneira mais rápida possível. E uma coisa que o Gustavo falou hoje, que eu acho muito legal, isso tem que ser o mínimo necessário para inserir o profissional no mercado de trabalho. Porque depois, com a experiência, dentro das dores e das dificuldades, dos desafios na profissão, essa pessoa vai ter a oportunidade de se desenvolver. O que esses líderes precisam tentar fazer é, não ache o profissional perfeito. Ache alguém que tem potencial para ser um grande profissional. Ache aquele mínimo necessário de habilidades para fazer esse profissional chegar onde ele tem que chegar. Se você ficar procurando profissional de TI, de análise de dados, de qualquer profissão da nova economia digital pronto, vai ter muita dificuldade mesmo. Bacana. Estamos chegando na reta final do nosso programa. Gabi e Max já vão pensando aí nas últimas dicas para dar para quem está nos assistindo. E, Gustavo, enquanto isso, você vai falando para a gente, por favor, sobre o futuro dos games, né? Metaverso e novas modalidades de monetização. Então, nossa, só pouquinha coisa agora. Pouca coisa. Mas isso é um tópico legal, porque a Árvore é especializada em experiência de realidade virtual. E eu estava até conversando com o Alexandre um pouco antes do programa, a indústria de jogos é enorme. Já passou a indústria do cinema, enfim. Mas a de realidade virtual ainda é uma bolha muito pequena dentro desse oceano, né? Então, as perspectivas são de crescimento. A gente tem novas plataformas entrando, novos grandes players querendo mergulhar nesse mercado. Então, a tendência dos jogos é que eles comecem a ser uma experiência cada vez mais empírica, mesmo que você sente mais a experiência. Então, a gente já chegou quase num fotorrealismo em jogos. Então, a tendência da indústria antes era o jogo ficar cada vez mais convincente. Os gráficos ficarem cada vez mais perfeitos, mais imersivos. E isso vai chegar num limite, né? Tem até a questão do Vale da Estranheza. Tem um ponto onde o custo-benefício de ter um gráfico melhor já não traduz tanto para um produto melhor. E a realidade virtual vem como uma veia diferente para você aprimorar aquela experiência de certa forma, tornar ela mais interessante, mais imersiva, por uma rodovia ali diferente. Não só por gráficos melhores, mas por uma experiência mais sensorial, que você consegue efetivamente entrar num mundo digital e viver aquela experiência de uma outra forma. Então, até pelo futuro da Árvore, eu diria que tem uma grande chance do futuro de jogos ser mais interligado com a realidade, com essas experiências de realidade aumentada e realidade virtual. Muito legal. Gabi, qual a dica que você tem para quem está nos assistindo, que quer trocar de profissão, ou que então está se lançando aí na digitalização e na inovação? Eu diria que busque conhecimento. Conhecimento sempre, né? Acho que conhecimento não faz mal para ninguém, independente de qual momento de carreira que você tá. Eu sinto uma diferença muito grande hoje, que tecnologia era um tema muito fechado só na área de tecnologia. Hoje, todo mundo fala de tecnologia, todo mundo tá falando de AI, todo mundo tá falando de novas adoções e tudo mais. Então, existem cursos para isso, as empresas estão interessadas em fazer esse tipo de investimento, também em formação de profissionais. A própria IBM, por exemplo, tá com um compromisso global de formar até 30 milhões de pessoas até o final de 2030. Bom. Ou seja, é um número muito grande. Então, buscar esse conhecimento não está fechado para essas novas tecnologias que vão aparecer. Bom, Gabi levantou a bola para você cortar, né? Nossa, só tenho a agradecer esse comentário da Gabi. Não, mas como dica, que eu posso dizer a gente não precisa mais tomar decisões grandes num começo de carreira. Eu acho que a gente vai ter... O que se fala muito de lifelong learning, que a gente vai continuar estudando e aprendendo coisas novas, e isso vai mudar a nossa jornada daqui para frente, eu acho que a gente precisa internalizar esse conceito e realmente buscar de uma forma mais corajosa, de uma forma mais diversa, de uma forma mais curiosa, diversas habilidades. Isso vai abrir as oportunidades, isso vai dar para a gente
até essa coisa do, poxa, você se apaixonou cedo por games, né? Mas tem muita gente que chega em diversas idades sem fazer a menor ideia do que ele realmente gostaria de fazer. Abre o leque, tem alternativas no mercado, estude coisas diferentes, aprenda habilidades novas, e uma hora você vai se apaixonar e achar o teu propósito. Então a minha dica é essa, não ficar achando que eu preciso escolher uma coisa que vai regrar o resto da minha vida. Sensacional. Muito obrigado, Gustavo, Gabi, Max. Muito obrigado pela participação de vocês também. Nossa próxima edição, então, do Trampos Conectados vai falar especificamente sobre games. Até lá. Valeu.